todos ligados aqui no canal Universo Cruz Maltino. Temos aqui nessa tarde pré-jogo do Vasco. Vasco e Volta Redonda daqui a pouco, às 9 horas da noite. Tarde chuvosa, Rio de Janeiro. Tempo meio cinzento, mas é dia de Vasco. Antes de mais nada, a gente dá algumas notícias, falar um pouquinho do jogo, pedir para vocês darem aquela moral. Se inscreve aqui no canal aqui, beleza? Ativa o sininho de notificação, curte, compartilha os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp aí, dá essa moral pra gente que é muito importante pra gente, vocês estarem aí curtindo, compartilhando aí, interagindo com a gente, beleza? Deixe seu comentário aí no vídeo sobre tudo que a gente vai falar. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, beleza? Vamos começar rapidinho falando de algumas notícias antes de falar um pouquinho do jogo. Falar de algumas especulações, né, que vem tendo aí no decorrer da semana, no decorrer de ontem e do dia de hoje. Algumas especulações foram colocadas no Vasco, como a gente já falou do Chico Coreano, do Julinho, volante do Fortaleza, do Hugo Moura, do Curitiba. E teve mais uma agora, a especulação do zagueiro Jackson, ex-Palmeiras e atualmente no Fortaleza. Foi especulado em São Januário, o Vasco estuda a possibilidade de contratar o jogador, o que repercutiu aí muito mal nas redes sociais. A torcida reclamando bastante porque dispensou o zagueiro Marcelo Alves, que já estava adaptado ao clube, vinha jogando bem, já conhecia o São Januário, conhecia os problemas do Vasco, para contratar um zagueiro de fora, um zagueiro que provavelmente deve ser mais caro e, sinceramente, não vejo diferença entre um e o outro. Pelo contrário, acho que até o Marcelo Alves mais promissor por ser mais novo. Então foi uma notícia aí que circula nesse possível interesse que não agradou muito a torcida. E outro nome também que circulou hoje do meia Renatinho, o meia Renatinho, que atua no futebol chinês, que está sem clube, foi oferecido ao Vasco, teria sido oferecido aí ao Vasco da Gama. Um nome também desconhecido da torcida, não só do Vasco, mas torcida brasileira aí. Mais um nome que circula em São Januário e que a torcida também não gostou muito desse nome. Eu particularmente acho que nomes como jogadores que têm sido vinculados, que têm sido ventilados nesses últimos dias aí, nessa última semana, são nomes que infelizmente têm vestido o Vasco, têm vestido a camisa do Vasco nos últimos anos e não tem dado certo. Eu acho que duas perguntas que teriam que ser feitas antes de contratar qualquer jogador para o Vasco ver aonde esse jogador jogou e o que esse jogador ganhou. Chega de contratar jogador de time pequeno, jogador que nunca ganhou nada na vida para vestir a camisa do Vasco. É inadmissível a diretoria pensar tão pequeno assim e cogitar esses nomes aí para vestir a camisa do Vasco. Antes de falar do jogo, também falar um pouquinho do Thales, que a diretoria deu a notícia aí, surgiu a notícia, né, de que a diretoria já teria chegado a um consenso sobre o valor que pretende vender o Thales e teria chegado no valor de 8 milhões de euros, que é aproximadamente 54 milhões de reais, é o valor que a diretoria vai tentar vender o Thales Magno. O Vasco pretende fazer dinheiro com esse atleta, pretendia já fazer na última temporada, mas a incompetência do Campelo não deixou vender o jogador, não conseguiu vender o jogador e o Vasco vai tentar fazer dinheiro com ele essa temporada. Falar um pouquinho também agora do jogo de mais tarde, Vasco e Volta Redonda, às 9 horas, segunda rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco perdeu a primeira rodada para a Portuguesa de 1-0 em São Januário e vai em busca aí da primeira vitória para se recuperar nesse Campeonato Carioca. Mais um jogo que o Vasco vai com a molecada, com todos os jogadores ali oriundos da base do Vasco, time praticamente sub-20, sub-22, alguns jogadores já no profissional há algum tempo, outros que fizeram sua estreia no último jogo. Então o Vasco deve levar a campo aí basicamente o mesmo time que perdeu para a Portuguesa. O time que começou o segundo tempo deve ser o provável time para essa partida. O Vasco deve começar aí com o Lucão no gol.
Na lateral direita, o Vasco vem com Caio Tenório. A dupla de zaga vai ser formada aí por Ulisses e o Miranda, devem continuar, já que fizeram até um bom jogo. Na lateral esquerda, que fez um bom jogo também, continua o MT, lembrando que o Riquelme continua machucado, sem previsão de volta. No meio campo, Juninho e Caio Lopes continuam, fizeram partidas razoáveis, eu esperava mais e tomara que eles hoje se desenvolvam mais. São dois jogadores que têm muita qualidade. No meio campo, a surpresa, sai Lucas Santos e entra Matias Galarza. O Paraguai vai ganhar sua primeira chance aí como titular. No ataque, o Gabriel Peck continua. Laranjeiras deve entrar na vaga aí do Thiago Reis. E a dúvida entre Vinícius e Figueiredo para saber quem vai formar aí o trio de ataque. Esse deve ser o provável Vasco para daqui a pouco, logo mais às 9 horas da noite, lá no Estádio da Cidadania, Vasco e Volta Redonda. Esse jogo vai ter transmissão para o Rio de Janeiro e outras praças aí do Brasil, da TV Record. Então, vamos lá, o Vasco busca sua primeira vitória no Campeonato Carioca e busca se recuperar aí no Campeonato Carioca, já que perdeu o primeiro jogo. Então, vamos dar força à molecada, torcer para que eles façam um bom jogo, que joguem como jogou o segundo tempo, melhor do que jogaram o segundo tempo, e que os gols saiam e que consigam a primeira vitória, até para dar confiança na carreira deles. Estão buscando seu espaço aí no Vasco esse ano e muitos deles vão ser bastante úteis nessa temporada. Valeu? Um abraço a todos, logo mais a gente vem com o nosso pós-jogo para a gente conversar um pouquinho sobre como foi a partida. Beleza? Um abraço a todos aí, saudações vascaínas.